Vamos lá, pessoal. Chegamos ao bloco 4. Entre o bloco 3 e o bloco 4, pequeno intervalo para quem estava aqui me assistindo no ao vivo. Bom, para quem está vendo agora a aula já gravada e postada, cabelinho cortado, se você é uma pessoa observadora, você deve estar analisando algo diferente. O que era feio continua feio, mas agora é feio com menos cabelo, não é isso? Então vamos embora. Esse bloco 4 é o bloco em que eu vou conversar com vocês sobre a primeira das duas questões discursivas. Vamos jogar na tela? Vamos lá. Questão discursiva 1. Então, no dia 12 de novembro de 2009, foi lançado o débito de imposto de renda na quantia de R$ 85 mil, referente ao ano base de 2004, contra Caio, que não pagou, não impugnou e não tomou qualquer outra postura, ignorando o lançamento. Em 10 de outubro de 2011, após regular inscrição do débito no cadastro da dívida ativa da União, foi ajuizada a execução fiscal na vara federal competente, tendo sido citado o executado no dia 20 de outubro de 2011. Caio não pagou e nem ofereceu garantia. Não foram encontrados bens e o juiz ordenou a suspensão do processo em 8 de janeiro de 2012. No dia 14 de setembro de 2018, o magistrado decretou de ofício a prescrição intercorrente, sem intimar ou ouvir qualquer das partes, extinguindo a execução. Diante do caso concreto, indaga-se. Bom, antes das indagações, vamos reler. No dia 12 de novembro de 2009, foi lançado o débito de imposto de renda na quantia de R$ 85 mil, referente ao ano base de 2004, contra Caio. O que é que aconteceu? Em 2009, no dia 12 de novembro de 2009, foi lançado o débito de imposto de renda na quantia de R$ 85 mil, referente ao ano base de 2004, contra Caio, que não pagou, não impugnou e nem tomou qualquer outra postura, ignorando o lançamento. Bom, em 2009, a União promoveu o lançamento, cobrando imposto de renda de 2004, ano base de 2004, fato gerador, oferição de rendas em 2004, lançamento em 12 de novembro de 2009, cobrando R$ 85 mil contra Caio. Caio não pagou, não impugnou, não fez nada, ignorou o lançamento. Vamos lá, a questão avança. 10 de outubro de 2011, quase 2 anos depois do lançamento, o lançamento foi em 2009. Após regular a inscrição do débito no cadastro da dívida ativa da União, foi ajuizada a execução fiscal. Então, em 10 de outubro de 2011, foi ajuizada a execução fiscal na vara competente e Caio foi citado executado em 20 de outubro de 2011. Após citado, Caio não pagou e nem ofereceu garantia. Deixa eu correr aí a revelia, hein? Vamos lá, vamos sublinhar que isso é importante. Então, Caio, deixa eu puxar aqui para o azul clarinho. Caio não pagou e nem ofereceu garantia, então o juiz não está garantido, ele não pagou a dívida, tá? Não pagou e nem ofereceu garantia. Não foram encontrados bens. E o que é que o juiz fez? Aí vem a informação agora chave aqui, hein? Não foram encontrados bens e o juiz ordenou a suspensão do processo no dia 8 de janeiro de 2012. No dia 14 de setembro de 2018, já com aí, quase mais de 6 anos de quando foi suspenso o processo. Então, no dia 14 de setembro de 2018, o processo foi suspenso em 8 de janeiro de 2012, 6 anos e 8 meses, praticamente, 6 anos, 8 meses e uma semana depois, quase 7 anos depois, o magistrado decretou de ofício a prescrição intercorrente, sem intimar ou ouvir qualquer das partes, extinguindo a execução. Então, qual é a historinha que nos foi apresentada? Caio recebeu um lançamento em 2009, em que se estava cobrando imposto de renda referente ao ano de 2004. Ele pegou esse lançamento e ignorou. Não pagou, não impugnou, não pediu parcelamento, ele ignorou. Quase 2 anos depois, em 2011, a União, após inscrever o débito em dívida ativa, promoveu a execução. E ele foi citado 20 de outubro de 2011. Então, vá construindo a historinha na sua cabeça. Na hora da prova, você vai anotando tudo isso, vai destacando. Abre uma tabelinha e vai colocando as datas. Fato gerador,
ano de 2004. Lançamento, 12 de novembro de 2009. Execução fiscal, 10 de outubro de 2011. Citação, 20 de outubro de 2011. Ele foi citado, amigo. Não pagou, não ofereceu garantia. Não foram encontrados bens deles e o juiz, em 8 de janeiro de 2012, suspendeu o processo. A execução foi suspensa porque não se encontraram bens do executado. Eis que passaram-se quase 7 anos após a suspensão do processo e em 14 de setembro de 2018, o magistrado decretou de ofício a prescrição intercorrente. Ele falou, está prescrito no intercorrer dessa execução e decretou a prescrição. A prescrição é causa de extinção do crédito. Perde-se objeto da execução e tem que se extinguir o processo pela perda do objeto. Não tem mais o que executar. O crédito está extinto pela prescrição no intercorrer do processo. Assim entendeu o juiz e decretou. Não intimou ninguém de nada, não ouviu ninguém e, puf, extinguiu a execução. Pergunta. Diante do caso concreto, indaga-se. Com base exclusivamente nos dados narrados, ou seja, com base no que está na história. Não venha criar fatos que não estão na história. E se não, com base no que está na história. Com base exclusivamente nos dados narrados, acertou ou errou o juiz ao entender que se consumou a prescrição intercorrente? Mudando as palavras, nesse caso, teve ou não teve prescrição? O juiz decretou a prescrição, decretou de ofício, não ouviu ninguém, puf, canetou e extinguiu o processo. Teve ou não teve prescrição? Ele acertou ou errou? Letra B. Quando entender ter ocorrido a prescrição intercorrente, pode o juiz decretá-la de ofício? Ele pode de ofício dizer está prescrito e extinguir o processo, ou ele tem que esperar o executado arguir a prescrição, já que prescrição é matéria de defesa. O juiz pode decretar de ofício a prescrição intercorrente? Se sim, pode fazer sem ouvir as partes envolvidas? Perceberam? Então, o primeiro caso é para saber, a letra A, se você sabe se teve ou não teve prescrição intercorrente. Então, o objetivo da pergunta da letra A nessa questão é avaliar você, o examinador estaria avaliando o candidato se ele sabe contar o prazo de prescrição no intercorrer da execução. Teve ou não teve prescrição? Porque quando tem prescrição intercorrente, amigo, o contribuinte, o seu cliente, você advogando para ele, se livra da execução. Porque se teve prescrição, está extinto o crédito. Prescrição é causa de extinção do crédito tributário. Teve ou não teve? Nesse caso, teve, e eu vou ensinar vocês por que teve. A resposta da letra A seria, acertou o juiz, já que se consumou a prescrição intercorrente. E aí você tem que explicar isso na resposta e dar o artigo da lei. Vou fazer. B. Quando entender ter ocorrido a prescrição intercorrente, pode o juiz decretá-la de ofício? Pode. Entendendo que houve prescrição intercorrente, o juiz pode decretar de ofício. Todavia, ele precisa intimar o representante da Fazenda Pública para que ele possa apresentar suas considerações. Caso o representante da Fazenda, o procurador, não se manifeste, se a causa for de pequeno valor dentro do limite fixado pelo Ministério da Fazenda, o juiz pode, então, decretar a prescrição intercorrente de ofício, porque ele intimou a Procuradoria e a Procuradoria não quis se manifestar, não tinha nada a arguir no prazo fixado. Se for causa de grande valor, ele não pode decretar de ofício, ele tem que aguardar a manifestação da Procuradoria, ainda que ele reitere a intimação para que a Procuradoria se manifeste. Então, ele pode decretar de ofício a prescrição intercorrente, mas ele primeiro tem que intimar o representante da Fazenda e dizer, olha, vou decretar a prescrição. Se tem alguma questão a alegar, o contribuinte de repente pedir um parcelamento, aí está pagando parcelado, parcelamento interrompe zero prazo, e ele, como juiz, não tem como saber. O parcelamento é requerido na administração, na Receita, o juiz não tem como saber. Entenderam? Então, vamos lá, passo a passo, para a gente entender a historinha. Vamos lá. Por que teve prescrição intercorrente aqui? Vamos ser bem objetivos. Toda a questão, quando vem com a execução, o fato gerador, o lançamento, a execução, as datas muito espaçadas, desconfie que a banca pode estar trabalhando com decadência e prescrição. E decadência e prescrição são matérias que o advogado trabalha para defender o cliente dele, o contribuinte. E se tiver ocorrido ou decadência ou prescrição, o crédito tributário se extingue. Lembre, vou até destacar aqui um primeiro artigo importante, que o artigo 156, inciso 5 do CTN, afirma que tanto a decadência como a prescrição são causas de extinção do crédito. Primeiro ponto que eu olharia nessa questão, teve decadência? O que é decadência? O fisco lança fora do prazo de 5 anos, correto? Se o fisco lançar fora dos 5 anos, caducou, teve decadência. Está extinto o crédito pela decadência. Ele já lançou o que ele não tinha mais direito. Antes de lançar, já tinha sido extinto o crédito pelo não feitio do lançamento no prazo de 5 anos. Ok? Nesse caso, teve decadência? Não teve decadência. O fato gerador é de 2004, é o ano base do imposto de renda 2004. A decadência começa a correr a partir de 1º de janeiro de 2005, correto? Ano base, rendimento de 2004, o contribuinte tem até 30 de abril, em regra, de 2005 para fazer a declaração e o pagamento. Então, se eu estou no ano base de 2004, na verdade, o ano base de 2004, vamos ser mais técnicos ainda, o contribuinte, pessoa física aqui, tem até 30 de abril de 2005 para declarar e pagar. Aí, a partir de 1º de maio de 2005,
é que ele, não tendo feito nenhum tipo de declaração, o fisco poderia adquirir o direito de lançar de ofício, em 1º de maio de 2005. Aí a decadência começaria a correr a partir de 1º de janeiro de 2006, conforme a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. A decadência corre com 5 anos a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele exercício em que nasce o direito de lançar, em que surge o direito ao lançamento. Se são agendas de 2004, o contribuinte tem prazo para declarar e pagar até 30 de abril de 2005. A partir de 1º de maio de 2005, nasce para o fisco o direito de lançar de ofício aquilo que não foi declarado. Correto? E aí, se o fisco adquire o direito de lançar em 1º de maio de 2005, já que até 30 de abril de 2005 o fisco não estava no direito de lançar nada, porque o contribuinte estava dentro do prazo dele para fazer a declaração e o pagamento antecipado, se o fisco adquiriu o direito de lançar as rendas, o imposto sobre a agenda de 2004, em 1º de maio de 2005, a decadência só ocorre a partir de 1º de janeiro de 2006. Ok? 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. O fisco teria até 31 de dezembro de 2010 para lançar esse valor de imposto de renda não declarado e não pago. Então, o lançamento em 2009 foi dentro do prazo decadencial, não teve decadência. Tá? Lembre que na decadência eu vou analisar qual foi a data do fato gerador, aí vou me perguntar qual é o dia que o fisco adquire o direito de lançar. Desse dia que o fisco adquire o direito de lançar, eu espero virar o ano para começar a correr a decadência, 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte. Aqui o fato gerador é 2004, o direito de lançar para o fisco surgiu em maio de 2005, né? E somente a partir de 1º de janeiro de 2006 é que começou a correr o prazo decadencial. Ok, meus amados? Estamos juntos? Estamos juntos. Bingo. Então não teve decadência aqui. Aí o lançamento foi feito e ele ignorou. Não pagou, não impugnou, e a Fazenda, diante de um lançamento já feito, o crédito já definitivamente constituído, resolveu inscrever em dívida ativa para poder receber judicialmente na cobrança em execução fiscal. E a execução foi ajuizada em 10 de outubro de 2011 e ele foi citado 10 dias depois, 20 de outubro de 2011. Pergunta, está prescrito? Não. O lançamento foi em 2009, a execução em 2011, não tem nem como falar de 5 anos. A prescrição é de 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito. Lembram? Artigo 174 do CTN. A prescrição é de 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito tributário. O crédito foi constituído, né, pelo lançamento em 12 de novembro de 2009. Deve ter sido dado um prazo ali, talvez de 30 dias, para ele pagar ou impugnar. Não pagou, não impugnou. Constituição definitiva do crédito. Esgotou o prazo para impugnar, constituição definitiva. E aí, da constituição definitiva do crédito, o fisco tem 5 anos. Então, foi feito o lançamento, constituindo o crédito em novembro de 2009. Deve ter tido um prazo aí simples para esse contribuinte pagar ou impugnar. O Caio nem pagou nem impugnou, perdeu o prazo para impugnar administrativamente. O crédito ficou definitivamente constituído em alguma data aí, talvez no final de 2009, começo de 2010. E o fisco tem 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito para poder executar. A execução veio em 2011, veio com pouco mais de 2 anos, menos de 2 anos depois do lançamento. Não tem como falar de prescrição aqui, aquela primeira prescrição. Aquela prescrição que é de 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito até a data da propositura da execução. A gente até sabe que o que interrompe formalmente a prescrição é o despacho do juiz ordenando a citação do executado, o despacho do juiz mandando citar o executado, mas esse despacho retroage à data do ajuizamento, então na prática a gente termina usando a data do ajuizamento para contar. Né? Da constituição definitiva do crédito até a data do ajuizamento não podem ter tido mais de 5 anos, em regra não pode. Tá? Show de bola? E não teve. A execução veio com menos de 2 anos a contar do lançamento, então não teve aquela primeira prescrição. Vamos lá. Com o despacho citatório, né? Despachou-se aí em alguma data ordenando a citação veio em 20 de outubro de 2011. Com o despacho citatório, a prescrição é interrompida. Esse ato de interromper a prescrição, na verdade, é considerado como se ele tivesse se materializado no dia do ajuizamento, porque o despacho citatório, dentre muitos efeitos que ele produz, um deles é o de interromper a prescrição, mas esse efeito interruptivo da prescrição retroage ao dia do ajuizamento, então é como se o despacho fosse dado no dia do ajuizamento. É o efeito retroativo da interrupção da prescrição pelo despacho. Então, o juiz pegou a inicial, deferiu e despachou. Cite-se o executado. Interrompeu os 5 anos de prescrição que vinham correndo. Tá? Já tinham aí quase 2 anos, ele interrompeu. E, na verdade, não obstante ele ter interrompido no dia que ele deu o despacho, a gente considera que a prescrição foi interrompida no dia do ajuizamento. O despacho retroage ao ajuizamento. Então, eu vou dizer, bom, prescrição interrompida, foi citado o executado, cumpriu-se a ordem dada no despacho o juiz disse, cite-se. O juiz não cita, ele manda citar, ele dá um despacho ordenando que se faça a citação. E Caio foi citado, o executado foi citado em 20 de outubro de 2011.
Quando ele é citado, ele tem um prazo, lá do artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais, né? O artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais, ele tem um prazo, se for uma citação pela via postal ou pela via pessoal, um prazo de 5 dias para pagar ou para oferecer garantias, né? Caso ele queira embargar, ele tem um prazo de 5 dias. Passados os 5 dias, né, na citação pela via postal ou pessoal, porque se for citação por edital, esse prazo muda de 5 para 30, e se for réu ausente do Brasil, que está fora do país, o prazo é de 60, como aqui não se fala de citação por edital, não vou inventar que foi citado por edital, então eu vou ficar na regra geral. Citação pela via postal ou pessoal, 5 dias. E ele tem 5 dias após citado, para escolher se ele quer oferecer algum bem para garantir o juízo, para eventualmente poder embargar, se ele quer pagar. Só que aí se fala que ele não fez nada, ele foi citado e não fez nada. Bom, se ele foi citado e não fez nada, passados os 5 dias, o fisco fica autorizado a pedir que o juízo promova a penhora de bens dele, lavre um auto de penhora, lá nos termos do artigo 10 da Lei de Execuções Fiscais, né? Então, se ele foi citado, artigo 8º, tem 5 dias, não indicou bens à penhora, não ofereceu garantia nenhuma por depósito, por seguro, garantia, fiança bancária, aquelas modalidades de garantia que ele pode oferecer caso ele queira garantir o juízo para embargar. As modalidades de garantia que estão previstas no artigo 9 da Lei de Execuções Fiscais, artigo 9º. Então, ele foi citado, artigo 8º, tem 5 dias. Passados os 5 dias, não ofereceu garantia por nenhuma das modalidades autorizadas no artigo 9º, aí o artigo 10 da Lei de Execuções Fiscais diz: pode promover a penhora, lavrar um auto de penhora e penhorar bens dele portas adentro. De preferência dentro da ordem sugestiva do artigo 11, que sugere uma ordem que pode ser eventualmente quebrada caso a caso, né? E aí o fisco vai tentar promover a penhora dos bens para trazer um bem penhorado para a execução, para que esse bem vá a leilão e um arrematante arremate o bem e com o dinheiro se pague o fisco, com o produto da arrematação. Só que não se encontraram bens dele. E aí entra a questão da prescrição intercorrente. Quando você não encontra bens do executado, não tem como achar bens, tentou por todos os meios e não encontrou nada, o que é que você faz? Suspende o processo. O processo é suspenso. Gente, essa é a data-chave. Eu vou circular aqui de amarelo, a data que mata a questão. Essa aqui, ó. Essa é a data que você tem que procurar. A data em que o juiz ordenou a suspensão do processo. Ó. Ele ordenou a suspensão do processo aqui, ó. 8 de janeiro de 2012. Por quê? Porque da data que ele ordenar a suspensão do processo, você espera um ano. Corre um ano. Passado um ano da suspensão do processo, então o raciocínio esse aqui, ó. Suspensão do processo mais um ano. A gente espera. Passou um ano que o processo foi suspenso, o prazo de prescrição, que estava interrompido desde o despacho citatório, retroagindo ao ajuizamento, vai voltar a correr. Então, suspendeu o processo mais um ano, eu tenho o início, o reinício, né, o início de novo, início do prazo de 5 anos. Vai voltar do zero, professor? Volta. Quando eu interrompo um prazo, eu volto a correr do zero. Né? Início do prazo de 5 anos de prescrição. Cuidado para você não errar e contar do dia da suspensão. Não é do dia da suspensão, é suspendeu, passa um ano. Um ano após a suspensão, você reabre a prescrição. A prescrição é de 5 anos a contar de passado um ano da suspensão do processo. Suspendeu o processo. Passou um ano, não acharam bens, o que é que o juiz faz? Em regra, joga para mim a imagem cheia agora aqui. Em regra, o juiz manda suspender o processo e espera um ano. Não acharam bens, a fazenda não encontrou bens para indicar, para que se penhorem bens. Não. O juiz, na prática, ele tem que mandar, ele faz um novo despacho, mandando, dando a ordem de arquivamento desse processo. O processo vai ser arquivado ali no cartório da vara. E aí, o cartório tem que obedecer a ordem de arquivamento e arquivar. Não vai dar baixa ainda no processo, que não se encerrou, tá? Não tem decisão final ainda. O processo que estava suspenso há um ano vai ficar arquivado. Bom, preste atenção para você entender agora a prescrição. O juiz suspendeu o processo, passou um ano. Ele, juiz, mande ou não mande arquivar o processo. Ele mandando, o cartório arquiva ou não arquiva o processo? Passou um ano da data em que o processo foi suspenso. Suspendeu mais um ano, completou um ano, a prescrição se reabre. E eu tenho o início do prazo de 5 anos do zero, de novo, após um ano da suspensão. Então, suspendeu mais um, mais 5. Passados 5 anos após um ano da suspensão, ou passados 6 anos da suspensão do processo, está prescrito. A prescrição não é de 6 anos, a prescrição é de 5. É que os 5 anos começam a correr após um ano da suspensão do processo. Ok? E aí, se não tiverem encontrado os bens da fase dada do contribuinte, do executado, está prescrito. A prescrição simplesmente se consuma. E ocorre na prescrição, o crédito está extinto e a execução tem que ser extinta. Quando eu quero saber se tem prescrição intercorrente, uma prescrição no intercorrer de uma execução,
O que é que eu tenho que me perguntar? Qual foi a data da suspensão do processo? Marco mais 1 ano, conto mais 5. Passou, suspensão, mais 1, mais 5. Não acharam bens do executado? Está prescrito. O contribuinte pode arguir essa prescrição intercorrente? Pode, inclusive, essa pode ser uma questão de prova para a peça. Você fazer uma exceção de pré-executividade, trazendo provas documentais pré-constituídas, prescrição, matéria de ordem pública, está extinto o crédito, né, perda de objeto da execução, matéria de ordem pública. Se você não precisar de dilação probatória, puder provar que está prescrito, faz uma exceção de pré-executividade, dirige ao juiz da execução e nessa EPE você argui a prescrição intercorrente pedindo a extinção da execução. Então, o contribuinte pode, diante da consumação da prescrição intercorrente, apresentar uma EPE e arguir a prescrição intercorrente requerendo a extinção do processo com a declaração da prescrição intercorrente, extinguindo o crédito tributário exequendo. Ok? Só que o juiz não precisa esperar o contribuinte arguir. Se já está prescrito, o crédito já está extinto, não tem por que ficar com essa execução parada ali, arquivada. Então, o juiz pode, de ofício, decretar a prescrição intercorrente. Todavia, existe uma regrinha que ele tem que obedecer de procedimento. O juiz, para decretar de ofício a prescrição intercorrente sem o executado arguir, sem o contribuinte pedir, para ele dar essa chapuletada na fazenda, ele tem que intimar primeiro o representante da fazenda para dar ao representante da fazenda o direito de se manifestar. Então ele vai dizer, procurador, pelo que eu estou vendo aqui, eu suspendi o processo lá em 2012, passou um ano, passaram mais 5, e você não apresentou aqui bens, não pediu para ser penhorado bem, não indicou bens à penhora. Pelo que eu estou vendo, já tem mais de 6 anos da data que eu suspendi o processo, passou um ano, abriu prescrição, já consumaram os 5. Pelo que eu estou vendo aqui, a fazenda não tem mais crédito nessa execução, porque o crédito está extinto pela prescrição no intercorrer do processo. O senhor tem algo para me mostrar que eu posso estar me equivocando? O senhor tem algo para argumentar? O senhor tem alguma causa para dizer para minha excelência não teve prescrição, não? Já passaram realmente quase 7 anos de quando o senhor suspendeu. Mas no meio desse tempo, o contribuinte foi lá e confessou a dívida e pediu um parcelamento, está pagando todo mês. E quando ele pede parcelamento, o prazo zera. O pedido de parcelamento, né, através do termo lá de confissão da dívida, é causa de interrupção do prazo da prescrição. Lá pelo 174 do CTN, parágrafo único, inciso 2, ou inciso 4, acho que é o inciso 4. 174, parágrafo único do CTN, né, são as causas de interrupção de prescrição, protesto judicial, despacho citatório na execução e o termo de confissão de dívida, confissão voluntária da dívida, né, que é quando ele faz o TCD, termo de confissão de dívida, para pedir o parcelamento. Para você pedir o parcelamento, você tem que confessar a dívida, né? Então, interrompeu a prescrição. Então, o juiz, antes de decretar de ofício, ele sabe que está prescrito, mas ele vai dizer, eu sei com base nos dados que eu estou vendo, mas podem estar acontecendo coisas que eu não estou vendo. Esse contribuinte pode ter ido na Receita 3 anos atrás e pedido um parcelamento e está pagando todo dia. Então não está prescrito, porque no dia que ele pediu o parcelamento, o prazo que vinha correndo zerou. E se ele está cumprindo o parcelamento, o prazo não volta a correr. O prazo só volta a correr se cair o parcelamento. E aí volta do zero com 5 anos de novo. Porque o parcelamento interrompe, zero o prazo. Então, o que é que o juiz tem que fazer quando ele entende que tem prescrição intercorrente? Ele pode sim decretar de ofício. Poder decretar de ofício significa que ele pode decretar sem que ninguém tenha arguído. O contribuinte, o executado, não precisa vir aos autos arguir a prescrição. O juiz pode, constatando que está prescrito, decretar de ofício. Mas ele tem que ter uma cautela antes. Ele tem que intimar o representante da fazenda e fixar um prazo, que a lei não diz qual é o prazo. Pode ser 72 horas, 30 dias, 5 dias. Aí o juiz tem que ter a sensibilidade, conforme ali o costume naquele foro, naquela vara, naquela militância, e dizer, querido procurador, querido representante da fazenda, estou abrindo um prazo de 72 horas, de 5 dias, de 30 dias, para que se manifeste se há alguma causa impeditiva é para o senhor arguir, para me impedir de decretar prescrição intercorrente. Me convença que eu estou errado. Estou lhe dando uma chance, porque pelo que eu estou vendo aqui já está prescrito, eu vou extinguir o processo, mesmo que o executado não se manifeste. Entenderam? Então, para o juiz decretar de ofício, ele tem que intimar o representante da fazenda para que ele possa se manifestar. Aí vem a pergunta. O juiz intimou, o representante da fazenda não respondeu. Acabou o prazo que o juiz fixou. Ele pode decretar de ofício a prescrição? Ou seja, basta ele intimar ou ele tem que intimar e esperar a resposta? Depende do valor. Se for uma dívida de até 20 salários mínimos, de até 20 mil reais, né, que em regra é o teto que a gente vem utilizando na esfera federal, fixado pelo Ministério da Fazenda, até 20 mil reais, o juiz até 20 mil, pequeno valor, ele não precisa esperar. Não precisa esperar a resposta. Intimou. A fazenda não se manifestou através do seu representante, do seu procurador. No prazo, o juiz vai lá e decreta de ofício, extingue o processo e extingue a execução. Pronto. Se for acima de 20 mil, que é um valor considerado razoável, alto, ele tem que esperar a resposta. Ele tem que intimar e tem que esperar a resposta. Ele não pode decretar de ofício. Ele só vai poder decretar de ofício depois que a fazenda vier e disser, olha, não tenho nada a arguir, nada para defender, realmente está prescrito, eu não tenho nenhum argumento em contrário. Pode decretar prescrição intercorrente de ofício, porque ela está consumada mesmo.
Aí o juiz vai lá e, de ofício, após ouvir o representante da fazenda, intimou e ouviu, aguardou a resposta chegar, o valor alto ele tem que esperar a resposta, ele vai decretar de ofício. O que é decretar de ofício? É decretar sem o réu, sem o executado arguir. O executado nem se manifestou, ignorou o processo. O juiz foi lá e extinguiu após ouvir o representante da fazenda. Então, quando é acima de 20 mil reais, ele tem que intimar e ouvir. Até 20 mil basta ele intimar. Entenderam? Na questão, 85 mil reais, ele tinha que ouvir o representante da fazenda. Então, ele errou ao decretar a prescrição intercorrente de ofício sem ouvir o representante da fazenda. Que ele poderia decretar de ofício? Pode, entenda. Decretar de ofício não é decretar de qualquer jeito, é decretar sem que o interessado peça. Decretar de ofício a prescrição é decretá-la sem que o réu argua. Isso é fazer de ofício, é fazer sem ter sido provocado. Mas para ele fazer de ofício isso, ele não pode fazer de qualquer jeito. Ele só pode decretar de ofício a prescrição e extinguir o processo se ele ouvir o representante da fazenda. Ele tem que intimar e esperar a resposta. Estamos juntos? Então, joga na tela de novo. Vou para as respostas, ok? Está claro que teve prescrição. A execução fiscal foi proposta em 2011. Nesse momento, em 2011, ainda não tinha ocorrido prescrição. Só que o juiz suspendeu em 8 de janeiro de 2002, está aqui de amarelo sublinhado, aqui estou de preto agora, ele suspendeu aqui. Daqui eu conto um ano, até 7 de janeiro de 2013, completou-se um ano. Eu inicio em 8 de janeiro de 2013 o prazo de 5 anos de prescrição. 14, 15, 16, 17 e 18. Iria até 7 de janeiro de 2018, o fisco podendo ainda salvar seu crédito, e tanto indicar bens à penhora. Quando chegou em 8 de janeiro de 2018, já 6 anos depois da suspensão do processo, ocorreu a prescrição intercorrente. 8 de janeiro de 2018, eu esperei um ano até 8 de janeiro de 2012, suspendeu o processo, esperou um ano até 7 de janeiro de 2013, não veio nada, então não encontrou bens, não tem nenhuma indicação na questão que foi feita uma penhora, nada. Então, em 8 de janeiro de 2013, começou a correr a prescrição intercorrente. 13, 14, aí vai ter, o primeiro ano vai ser em 14, o segundo ano vai ser 15, terceiro ano 16, quarto ano 17, o quinto ano é ali em 7 de dezembro em 7 de janeiro de 2018. Seria o último dia dos 5 anos, 7 de janeiro de 2018, para o fisco indicar bens à penhora. Não indicou, 8 de janeiro de 2018, prescrição intercorrente. Então, no dia 8 de janeiro de 2018, ocorreu a prescrição intercorrente, 6 anos após a suspensão do processo. Ok? Então, vamos lá para as perguntas? Letra A. Diante do caso concreto, indaga-se, com base exclusivamente nos dados narrados, acertou ou errou o juiz ao entender que se consumou a prescrição intercorrente? Acertou o juiz. Acertou o juiz. Aí o que você vai botar? Já que, vamos lá, estou ditando. Acertou o juiz, já que passaram-se 5 anos, após um ano, após um ano da data da suspensão do processo, acertou o juiz, já que passaram-se 5 anos, após um ano da data da suspensão do processo, e não foram indicados bens do executado para a constrição, para a penhora. E não foram indicados bens do executado para a constrição, para a penhora. Ponto. Consumou-se a prescrição intercorrente. Nos termos da súmula 314 do STJ, e artigo 40, parágrafos 4º e 5º da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6830 de 80. Então, sim, acertou o juiz, já que passou-se um prazo de 5 anos, após um ano da data da suspensão do processo, se consumou a prescrição intercorrente nos termos da súmula 314 do STJ e artigo 40, parágrafos 4º e 5º da Lei 6.830 de 1980. Ponto. Ocorreu a extinção do crédito tributário. Nos termos do artigo 156, inciso 5 do CTN.
ocorreu a extinção do crédito tributário, está extinto o crédito, tem mais o que falar, nos termos do artigo 156, inciso 5 do CTN. Ok? Ok. Letra B. Quando entender ter ocorrido a prescrição intercorrente, pode o juiz decretá-la de ofício? Se sim, pode fazer sem ouvir as partes envolvidas? Qual é a resposta da primeira parte aqui da pergunta da letra B? Sim. Sim. Quando entender ter ocorrido a prescrição intercorrente, pode o juiz decretá-la de ofício. Sim. Vou responder o que foi perguntado. O que é que foi perguntado? Quando entender ter ocorrido a prescrição intercorrente, pode o juiz decretá-la de ofício? Sim. Quando entender ter ocorrido a prescrição intercorrente, pode o juiz decretá-la de ofício. Ponto. Parênteses. Parênteses. Artigo 40, parágrafo 4º, Lei 6830 de 80, que diz que o juiz pode decretar a prescrição intercorrente de ofício. Aí vem a segunda parte da letra B. Se sim, pode fazer sem ouvir as partes envolvidas? Aí o que é que você vai dizer? Para decretar a prescrição intercorrente de ofício, para decretar a prescrição intercorrente de ofício, o juiz deve obedecer à regra do artigo 40, parágrafo 5º da LEF. Para decretar a prescrição intercorrente de ofício, o juiz deve obedecer à regra do artigo 40, parágrafo 5º da LEF, Lei de Execuções Fiscais. É dizer, dois pontos, deve intimar o representante da Fazenda Pública, para que ele possa se manifestar. Deve intimar o representante da Fazenda Pública para que ele possa se manifestar. E caso o valor da execução seja superior ao fixado pelo Ministério da Fazenda, precisará aguardar a resposta do representante da Fazenda. Precisará aguardar a resposta do representante da executada. Ok? É isso. Vamos para o bloco final agora, para a gente poder fazer a correção da questão discursiva de número 2.